queridíssima Sinara, a florista Sinara. Eu tava morrendo de saudade dela, gente. Ela vem hoje trazendo tantas dicas interessantes pra gente. Tava com muita saudade de você, parece que foi ontem. Você tem energia tão boa, que parece que foi ontem que ela veio pro programa. Tudo bem, Sinara? Aqui lembrando que eu tava com barrigão. Gente, ela falou pra gente, eu mostrei ela aqui nas minhas redes sociais, mas deixa eu mostrar pra vocês. Olha como ela tá linda. Ela tava com barrigão, mas hoje ela tá assim, ó. Já tava maravilhosa. Mostra ali pro Ed. Ela tava maravilhosa quando ela veio, com o barrigão dela maravilhoso. Mas um ano depois chegou a princesa. Foi. Como é o nome dela? Bela Flor. Bela Flor. Olha só o nome que ela trouxe para essa princesa. E hoje nós vamos falar justamente dessa época de chuvas que muitas vezes as pessoas pensam, não precisa regar. Isso. Não precisa ter aquele cuidado todo especial, tá chovendo. De repente lá fora tá chovendo. Mas a gente sabe que o clima é sol e chuva, sol e chuva. Isso. E não pode deixar de cuidar. Aí tem as plantas que ficam em casa. Tem gente que pensa assim, Vanusa, a planta que eu tenho em casa, como o clima tá meio que frio, não precisa toda hora eu estar molhando. Tudo tem que ser analisado com muito cuidado. Exatamente. Cada planta, ela tem a sua necessidade de rega, né? E aí, nesse tempo chuvoso, a gente tem que ter muito cuidado para que as plantas, elas não fiquem encharcadas. Porque o que acontece quando as plantas, elas ficam encharcadas? Pode levar ao apodrecimento das raízes e esse tempo úmido pode levar à contaminação por pragas, fungos, bactérias, aqueles fungos que a gente começa a observar nas plantas, tá? Mas a gente tem que observar que chove lá fora, mas dentro de casa isso interfere também, a chuva que acontece lá fora. É mesmo? Isso. Aí, Sinara, que eu não imaginava. E você falou algo muito interessante. Às vezes aquela planta tem um determinado adubo. Isso, exatamente. A gente vai já dar dicas de como você fazer para evitar com que essa água, com que esse substrato fique encharcado, né? Então, assim, quando você tem que sentir sempre a terra, né? Porque chove lá fora, isso influencia na minha rega também dentro de casa. A gente vem aí de um BR-Obró, com temperaturas elevadas, em que a gente regava mais vezes durante o dia, às vezes a gente regava ali 3 vezes na semana. E nesse tempo mais ameno, com temperaturas mais frescas, a planta ela vai demorar mais para a terra secar, para a água evaporar. Então, uma dica sempre valiosa é você usar o dedinho mesmo, colocar o seu dedo na terrinha, ver se a terra ela já está seca ou ela está úmida. Se ela está úmida, vai demorar mais tempo aí para você regar, você vai regar de forma mais espaçada, sabe? Pode acontecer, por exemplo, de você ter o costume de regar de manhã e de tardezinha, e aí de repente você só vai colocar uma vez por dia. Vai Pode depender, acontecer isso. Às vezes essa planta ela tá precisando de água agora, mas essa não tá, a outra já não tá, né? Então é sentir mesmo o temperamento. E vai depender também das plantas, né? Vai depender das plantas. Por exemplo, a gente tem percebido que as pessoas têm investido muito nas plantas que tem a ver com a nossa região, né? Sim. Às vezes não precisa, mas cada uma corresponde ao tipo de planta, né? E até mais fácil o cultivo, né? Quando ela se adequa mais ao nosso clima. Mas quando vem de fora pra cá e que ela tem que se adaptar ao nosso clima... Elas sentem mais, dão mais trabalho. E às vezes a gente acha que é a nossa mão. E às vezes não é. A gente tem que parar com essa mania. As pessoas têm que parar com essa coisa de ficar condenando. Quando você já pensa ou quando você já fala, você já tá atraindo algo que não é legal. As plantinhas estão ali, elas estão ali para trazer benefícios para nossa saúde, para nossa qualidade de vida. Elas já são por energia. Pra sua casa. É totalmente diferente o ambiente com planta e sem plantas no interior de casa. Aqui, por exemplo, eu tenho uma suculenta e uma calandiva que possuem folhagens mais carnudas. Sim. Se elas têm folhagens carnudas, elas já retêm água no seu interior. Então, se no BR-Obró eu regava ali ela uma vez na semana, às vezes pode ficar a semana sem regar. Então quer dizer que quando elas são assim carnudinhas é porque elas têm água. Tem água no seu interior. Então você já não precisa pesar tanto a mão na rega. Também não sabia disso, agora já tô sabendo. E existem outras dicas também, Vanusa, que você pode estar fazendo no vaso para evitar o solo encharcado. Então, basicamente, nessas épocas de chuva, você tem que evitar o solo encharcado no vaso para evitar esse apodrecimento e aparecimento de pragas, fungos e bactérias. Então, eu trouxe aqui um vaso em que o que você pode estar fazendo? O importante é sempre você fazer uma boa drenagem, tá? Sim. Então, aqui você vai utilizar argila expandida, mas se você não tiver, você pode utilizar pedriscos, pedras, para fazer esse forramento no fundo. E agora já tem, né? A gente pode até mostrar ali pro Ed, olha só.
O Ed tá mostrando aí, essas pedrinhas são pedras de argila. Isso, de argila expandida, mas se você não tiver, você pode utilizar pedriscos, brita também, dá certo. Interessante. Depois você vem com uma manta. Isso aqui é importante para que a água ela possa escoar de forma livre. Olha. Lembra que a gente está evitando o acúmulo de água no vaso. Então, Sim. isso são técnicas para que a água ela possa correr bastante livre. Ok. Sempre utilizar também, gente, a comidinha para a planta, os nutrientes, o substrato. Todo mundo gosta de comer a plantinha também. Então, aqui utilizar um substrato. Esse aqui é o convencional que a gente encontra em toda a floricultura, com compostos orgânicos, com palha, com restos de folhagens, né? Feitos justamente para as plantas, né? Esse substrato que você encontra comum na floricultura corresponde ali a uns 85% das plantas, você salva a sua vida com ela. Puxa vida. Né? E uma dica também é você adicionar o que nesse período chuvoso? Adicionar terra, areia mesmo, ó, convencional a esse substrato, pra gente deixar esse substrato mais arenoso. Olha só que interessante, olha, mostrando aqui. Você adicionar areia comum mesmo, ó, no substrato para deixar ele mais arenoso e permitir com que a água escorra de forma livre. Nossa, que interessante. Aí é uma dica maravilhosa para você que está acompanhando o nosso programa. E assim, a Sinara, ela sempre traz dicas. Você viu que ela falou aqui das pedrinhas, falou da argila, tudo que a gente encontra com facilidade. Tudo que a gente encontra com facilidade. Às vezes é só a dica mesmo. Só uma dica. Uma plantinha que esteja assim mais maltratada em casa, eu trouxe uma, procurei, foi difícil achar lá na floricultura. Eu acredito, porque as plantas delas são todas bem cuidadas, eu bem procuro zeladas. a mais judiadinha, mas eu achei uma pra mostrar pra vocês que você tem que fazer uma poda saudável também na planta, né? A planta ela precisa estar forte pra sustentar essas épocas mais chuvosas. Então você faz uma poda saudável, remove essas partes mais Tem gente que não sabe também fazer a poda. Isso, você remove essas partes para que o ar possa circular livremente e não traga aquelas pragas, né? Muito bom. Outra dica que eu queria que você desse para quem está assistindo o nosso programa é que às vezes as pessoas não sabem qual vaso deixar as suas plantas. Isso influencia? Às vezes influencia. Por exemplo, um vaso assim de cerâmica, né? Ele mantém mais a umidade ali da planta. Só a gente lembrar do filtro de barro, né? Ele é mais geladinho. É isso, ele é mais gostosinho para você plantar as suas plantinhas. Mas existem os vasos convencionais mesmo de plástico. Existe só aquela forma de cachepô, em que você planta aqui e você só coloca o vaso para poder estar embelezando também sua casa. Para ficar mesmo bem interessante. Agora sim, mais uma vez, esse tipo de planta que você tem ela com mais água, às vezes uma semana, às vezes nem tanto. Às vezes nem tanto, exatamente. Uma vez por Eu semana. sempre, gente, sempre vir com o dedinho, toco aqui, ó, no fundo da minha suculenta, ainda está úmido. A terra, o dedo ainda sai sujinho. Então significa que ela não precisa de rega agora. Outra dica também valiosa é o horário que você vai regar durante essa época de chuva. Muitas vezes as pessoas não sabem nessa época. Exatamente, a gente vai evitar regar à noite. Evita regar à noite, porque vai demorar mais essa água evaporar, vai demorar mais a terra secar. Então a gente vai regar mais nos períodos do dia, nos locais mais arejados, locais mais ventilados, para que essa água ela possa evaporar mais facilmente e não fique retida lá, levando ao apodrecimento das raízes. Ai, gostei dessas dicas maravilhosas. A Sinara sempre quando vem traz dicas pra gente. E aí eu queria que você me falasse também a respeito dessas plantinhas que têm flores. Às vezes as pessoas não têm noção de como cuidar daquelas plantas que têm muitas flores. Isso, a gente não pode também se frustrar com as nossas flores, porque assim, uma hora elas vão cair, elas vão murchar do processo natural. E as pessoas imaginam, se cair eu vou jogar fora. Você sabia que tem gente que joga fora quando vê cair? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso e depois minha amiga falou assim, Vanusa, aquela planta que você jogou, que você colocou lá embaixo, eu peguei pra mim. Vem aqui em casa que eu quero te mostrar. Vê como é que ela tá. Me deu um peso de consciência tão grande. Falei, mas é porque eu não sabia. Eu imaginava que não ia mais nascer. Eu achei as folhinhas tão assim. Ela, não, Vanusa, pois ela tá aqui linda, mas depois eu vou te dar uma muda. Quando cair, você já sabe. Não fique triste. Não fique triste. É o processo natural mesmo da planta. Todos nós passamos por processos. Então, se você vê a folha murchinha, você vai fazendo a poda saudável dela. Quando as flores caírem, você vai trocar o substrato.
porque significa que ela já consumiu todos os nutrientes necessários para ela. E o tamanho do vaso também influencia. Também não é mais adequado. Então chegou a hora, quando as flores caírem, você troca de vaso, dá mais comidinha para ela, uma boa rega, num ambiente mais arejado, que elas gostam, e ela vai florescer novamente. Muito bom. Você sabe por que ela não encontra plantas que estejam judiadinhas? Porque ela é apaixonada por esse meio, né, Sinara? Sou apaixonada. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, que quiserem mais informações, que quiserem também estar pertinho dessas plantinhas, como é que faz? Só entrar em contato no Instagram, @floriculturazoeli. A gente está à disposição para trazer sempre vida para o interior de casa. Então a gente diz sempre que é uma missão. Muito né? bom. Levar vida. Isso é autoestima, isso é bem-estar. Eu vou pedir para a Lorena fazer uma matéria contigo, pedir para ir até lá na Sinara, para a gente mostrar como você pode tirar uma planta de um local e plantá-la direitinho em outro vaso. Sim. Sair de um vaso pequenininho, partir para outro vaso. Tem gente que nem sabe plantar. Que nem sabe como é que faz esse transplantio do vaso. Vamos fazer isso? Vamos sim, vou pedir então. Tá bom. Obrigada, viu, minha princesa? Nada, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa e um beijo na princesa. Obrigada.